Ok, então estava eu a dizer que nos próximos domingos eu penso estar à volta da vida de Jesus porque afinal de contas, independentemente de qualquer argumentação que às vezes possa haver em relação à vida cristã, o exemplo mais simples e mais prático de quem Deus é e daquilo que deve ser a nossa vida está na pessoa de Jesus. Amém? Então, às vezes nós nos perdemos e por isso é que nós sempre ensinamos as pessoas, quando começam a andar nos caminhos de Deus e fazem uma decisão por Jesus, em vez de começarem a ler no livro de Gênesis, ou começarem logo a ler o Apocalipse, ou começarem logo a ler aqueles livros do Velho Testamento muito complicados, comecem por ler os Evangelhos, olhem para Jesus, sigam os exemplos de Jesus, o ensinamento de Jesus, e em Jesus mesmo, porque ele disse, quem vê a mim vê o Pai, em Jesus, na sua forma de estar, de viver, de ensinar e praticar as obras de Deus, nós encontramos a imagem do Pai. Amém? E se mais não percebermos noutras coisas e noutras doutrinas, nós encontramos em Jesus o exemplo que nós devemos a seguir. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão, ele é o nosso mestre. Amém? E por isso nós seguimos os exemplos de Jesus. Hoje eu gostaria de falar acerca de crescimento e gostaria de falar acerca das 4 dimensões do crescimento pessoal, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Diga comigo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Vamos todos dizer, ai Jesus! Alguns irmãos estão todos com um ar assim muito sério. Eu também, mas pronto. Como é que Jesus cresceu? Amém? Como é que foi o crescimento de Jesus? Como é que foi o desenvolvimento de Jesus na sua vida, em todas as suas dimensões, como pessoa, como ser humano, como filho de Deus? E nós encontramos no Evangelho de Lucas uma passagem muito interessante que nos dá uma imagem daquilo que foi a caminhada e a jornada de crescimento de Jesus enquanto filho do homem. E Jesus, ele crescia de forma normal, como todos nós, não é? Alguns mais para o lado do que para cima, e todos nós crescemos de forma natural, não é? Sem fazermos nada a não ser comer e beber, e nós crescemos, correto? E quanto mais comes e bebes, mais cresces, não é? Mas Jesus, ele não se limitava a deixar-se crescer de forma natural, ele crescia de forma intencional. Diga comigo, crescer de forma intencional. Na verdade, o Evangelho de Lucas é o único Evangelho que nos dá esta imagem do que aconteceu entre o nascimento de Jesus e o momento em que ele começou o seu ministério público. Dá-me a garrafa aqui, já está a começar a falhar. Começou. Depois de Jesus nascer e de José e Maria cumprirem aquilo que a lei ordenava, que era irem ao templo e apresentarem Jesus para a circuncisão, como era habitual fazer pela aliança do Velho Testamento entre o povo de Israel e Deus. A circuncisão era uma marca nos homens varões, já agora não nas mulheres, portanto, porque infelizmente, não é? Depois o Islão e outras religiões deturparam isto e ainda hoje fazem circuncisões às raparigas, e isto nem sequer era uma questão daquele tempo. A marca era nos homens. Bem, mas não vamos falar sobre isso. Isso é desconfortável. Então, depois disto acontecer, nós encontramos em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, e através deste capítulo e ainda do capítulo seguinte, nós podemos ver 4 dimensões do crescimento de Jesus. Amém? E porquê é importante pensarmos acerca de crescimento? Porque Jesus não veio até nós apenas para nos salvar e nos fazer ficar em stand-by, em banho-maria, de forma não ativamente em desenvolvimento. Jesus veio e ele nos mostrou pelo seu exemplo que é suposto cada um de nós, ao tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus, também vivermos de forma intencional para crescer. Amém? Digam comigo, crescemos de forma intencional. Certo? Nós não crescemos apenas por dar cá aquela palha, porque aconteceu, olha, cresci, não é? Nós não crescemos por acaso, nós crescemos, há áreas em que crescemos naturalmente e há áreas para crescer, nós temos que ter a intenção de crescer. Nós temos que fazer por crescer. E Jesus, ele veio para mostrar que era suposto ele crescer. Em primeiro lugar, nós encontramos no capítulo 2, versículo 40, esta frase tão importante que diz: e o menino crescia
e se fortalecia, enchendo-se, certo? Enchendo-se, e enchendo-se, eu posso me encher de McDonald's, posso me encher de papas de milho, eu posso me encher de telenovelas, eu posso me encher de montes de coisas, porque o processo de nos enchermos é responsabilidade nossa. Certo? Diz que Jesus se enchia, ele enchia-se, ia-se enchendo de sabedoria e diz que a graça de Deus estava sobre ele. E deixa-me dizer uma coisa, a graça de Deus em nós é proporcional ao nosso crescimento individual. Graça de Deus está ao nosso dispor. E o que é graça de Deus? É tudo o que Deus tem para cada um de nós. É bênção, é cura, é vitória, é propósito, é direção, é alegria, é inspiração, é o que nós quisermos. Tudo o que nós precisamos, Deus tem para nós. O que é a graça de Deus em nós? É tudo aquilo que eu preciso e mais, até aquilo que eu não sei que preciso, mas que Deus sabe que eu preciso. E quanto maior e mais intencional for a minha busca de crescimento e maturidade espiritual, mais essa graça é liberta sobre a minha vida. Amém? Portanto, se eu quero mais graça, não basta apenas pedir. É preciso pedir a Deus, depender dele, mas também ter uma vida intencional ou com intenção de crescermos. Diga comigo, intenção de crescermos. Amém. E reparem neste crescendo dos ias e dos endos, não é? Fortalecia-se, enchia-se, encheu-se, enchendo-se de sabedoria. Há aqui uma tensão progressiva, há aqui uma coisa intencional. Descreve uma ação contínua, passada, presente, futura. Jesus, ele estava envolvido no processo de se tornar cada vez mais maduro. Não é? E aí com cada maduro, mas não é nesta área. Certo? Então, Jesus manifestava uma postura contínua de crescimento e desenvolvimento. Para Jesus não bastou ele vir e dizer assim, epá, eu até acho que sou o Filho de Deus, e ficava por aí. Nós vemos uma intenção de Jesus desde muito cedo, quando ele percebeu que tinha vindo à Terra com um propósito, ele procurou, envolveu-se e intencionalmente procurou encher-se daquilo que o alimentaria para ele ter um crescimento muito grande na sua vida. Então, quando nós não abraçamos esta mesma atitude de Jesus de nos enchermos, de crescermos, nós vamos eliminar esses benefícios, nós vamos perder os benefícios do crescimento. Nós, cada vez que crescemos, nós temos benefícios. Às vezes o desconforto de crescer é que crescer implica adaptação constante. Implica mudanças constantes na nossa vida, certo? Paulo dizia, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Hoje que sou homem, eu tive que deixar as coisas de menino e comportar-me como homem, certo? Por isso é que cada vez temos adolescentes com mais idade, alguns já adolescentes com 40 anos. Não é? Porque é gente que não quer crescer, é gente que se recusa a crescer, é gente que quer manter porque sabe que isso implica a responsabilidade de irmos fazendo as mudanças da nossa vida pelo crescimento natural que nós temos, pelo simples facto que começamos a pensar de maneira diferente e a sentir uma coisa que antes nos satisfazia, hoje já não nos satisfaz. Porquê? Porque antes estava errado e agora estamos certos? Não. Porque antes nós tínhamos uma maturidade e hoje temos outra maturidade. E aquilo que ontem se calhar me dava prazer e alegria, hoje já não me dá prazer e alegria, porque eu encontrei outras formas e outras razões e outros objetivos para me encher e satisfazer a minha alma e a minha vida. Isto faz sentido ou não faz sentido, gente? Mas isso tem que haver, essa postura, certo? Porque se nós eliminarmos e nós não estivermos dispostos a crescer, nós nos iremos tornar irrelevantes para o mundo ao nosso redor. Sabe o que quer dizer irrelevante? Quer dizer que estar ali ou não estar é a mesma coisa. Não fazemos diferença, não fazemos moça, não influenciamos ninguém, não. Certo, gente? E enquanto cristãos, sobretudo como seres humanos e enquanto cristãos, nós precisamos de ter a mesma postura e seguir o exemplo de Jesus. Termos uma atitude, um compromisso com o crescimento. Um homem chamado Eric Hoffer, ele dizia, em tempos de mudança, os aprendizes ou aqueles que estão em constante aprendizagem, herdam a terra, enquanto que aqueles, os ensinados, ou os que acham que já não há mais nada a aprender, acham-se já preparados para lidar com um mundo que já não existe. Eu volto a dizer, aqueles que estão em tempos de mudança, aqueles que estão sempre a aprender, acabam por herdar a terra, certo?
Mas aqueles que acham e param no tempo e deixam de aprender, eles acham-se preparados e constantemente preparados para gerir ou para lidar com um mundo que já não é o mesmo. Já passou. E nós, não importa a nossa idade, não importa as nossas limitações, a nossa capacidade, implica que nós sempre podemos e devemos estar em aprendizagem. Aprendemos com Deus, aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos uns com os outros e aprendemos com as pessoas lá fora e aprendemos com a própria vida e aprendemos constantemente. Sabe porquê? Porque nós temos fome de crescer. E aí atrás, o que é que vocês acham? Pá, tens que arranjar para ali um boneco com a imagem da igreja, percebes? Mas ao contrário, que é para eu me sentir acompanhado também. Amém? Então não permitamos que aconteça isto connosco, não é? Quando aquilo que nós aprendemos já não chega, já não funciona. E, aliás, aquilo que nós aprendemos em determinada altura até se pode tornar um obstáculo para a nossa vida. Hein? Eu vou dar o exemplo da própria palavra de Deus. Quem se recusa a viver numa mentalidade nova aliança, aquilo que aprendeu do Velho Testamento pode ser um obstáculo. Porque o Velho Testamento, a velha aliança, os ensinos daquele tempo e da forma como foram feitos, eles tinham um objetivo, era para servir de degrau, de caminho para chegarmos a Cristo. Mas aqueles que teimam, por exemplo, a viver em Cristo com a mentalidade antiga, nunca conseguirão tomar e aprender e apreender os benefícios que temos hoje em Deus, porque continuam a querer viver hoje na realidade da graça de Deus, com uma realidade de lei do Velho Testamento, que era uma lei que impunha regras e punições. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então aquilo que no passado foi muito bom, hoje pode ser um obstáculo para aquilo que Deus tem para nós hoje. E isto aplica-se em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que nós já aprendemos pode ser bom, mas também chega a uma altura da nossa vida que pode ser um impedimento ao nosso crescimento. Quando nós recusamos em perceber que nós precisamos estar em constante crescimento. Então, como eu já disse várias vezes, às vezes é tempo de desaprender coisas para podermos aprender coisas novas. O processo de aprendermos algo novo muitas vezes implica o desaprender algumas coisas. Hã? Estamos a falar da vida de Jesus. E Jesus enquanto exemplo. Jesus não andou aqui na terra como um overcraft, daqueles que andam assim com os pés no ar, não é? Nem tocam no chão, e uma aura à volta dele. Jesus andou como homem aqui nesta terra, sabendo quem era como filho de Deus, mas ele aqui nesta terra viveu como homem, e ele, em toda a sua forma de viver e ensinar, ele mostrou-nos como nós devemos ser e como nós devemos viver. Amém? E Jesus, ele estava entregue, amém? A um processo de crescimento. O que conta é aquilo que nós aprendemos depois de sabermos. Eu vou dizer outra vez. Aquilo que importa é aquilo que aprendemos depois daquilo que já sabemos. Certo? Porque se aquilo que eu sei me leva a um patamar em que eu me sento confortavelmente, mulher, traz-me os amendoins e uma lata de cerveja, tim, 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 certo? Porque eu já estou estabilizado. Eu sentei-me no lugar daquilo que eu já sei. Mas se eu não continuar a aprender aquilo que eu já sei, já não sei. Na verdade, deixei de saber. Percebe? Se aquilo que me ensinou no passado me leva a um lugar de conforto e de inatividade em que eu não estou mais aberto ao crescimento e à transformação de Deus, então aquilo que eu soube, ou aquilo que eu aprendi no passado, perdeu qualquer relevância e importância na minha vida. Porque nada daquilo que eu aprendi é para eu chegar a um lugar em que eu digo assim, já sei tudo, eu não quero aprender mais nada. Pelo contrário, quanto mais nós sabemos, mais noção temos de que nada sabemos. Hein? Aleluia, como diz o outro. A atitude de crescimento, meus queridos, não tem data de validade. Certo? Não, a data de validade é só, enfim, até eu sair da universidade. Depois, a partir daí, já não quero aprender mais nada, não quero estudar, não quero não sei o quê. Eu, pronto, já perdi. Então, aquilo que eu aprendo de forma arbitrária, não é? Ou seja, eu vou aprendendo por aquilo que a vida vai trazendo à minha vida, não porque eu tenho algo intencional no sentido de continuar a aprender. Hã? A vida deu-me uma grande chapada e eu aprendi com a experiência, certo? Hein?
Fiz alguma coisa de fantástico e eu aprendi com a experiência. Fiz alguma coisa, mas isso não é feito de forma intencional. Vamos andando, não é? Vamos empurrando a vida com a barriga, não é? E eu tenho mais facilidade com alguns irmãos, certo? E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo. É a mesma coisa às vezes com o cristianismo. Olha, vamos lá mais uma vez ao culto, lá cantar mais uns corinhos, ouvir mais uma palavra de Deus e tal. E a vida vai acontecer. Se crescimento acontecer, aconteceu. Se Deus quiser fazer alguma coisa, faça. Depois, até se for preciso, se Deus não faz, até ficamos chateados com Deus. Porque não temos uma intenção clara na nossa vida e uma busca clara de continuarmos a aprender e a crescer, amém, na nossa vida. E Jesus, durante o tempo que viveu, ele nunca parou de aprender e de crescer. Amém? Então há um autor e pastor, ele chama-se Andy Stanley, ele diz o seguinte, e ele estava a falar para jovens que estavam no início da sua vida, e ele dizia, nos primeiros anos da tua carreira, o que tu aprendes é muito mais importante do que aquilo que tu ganhas. Na verdade, o que tu aprendes anteriormente vai determinar o que tu vais ganhar posteriormente. Então não te preocupes com os benefícios, não te preocupes com o dinheiro, não te preocupes o que é que eu vou sacar daqui e aprender alguma coisa, porque mais importante que aquilo que eu ganho hoje é aquilo que eu aprendo hoje para amanhã vir a ganhar mais do que aquilo que eu ganho hoje, se esse for o objetivo. Mas quem fala em termos de salário, ou de dinheiro, ou de carreira, fala também de uma outra coisa que é a nossa carreira como cristãos. Amém? Paulo diz que a nossa carreira, a fé é uma carreira, a caminhada cristã é uma carreira também. É suposto nós começarmos com aprendizes e começarmos a ser promovidos até sermos mestres como Jesus para podermos ensinar aos outros. Amém? Porque é suposto nós crescermos e desenvolvermos a nossa vida. Então uma atitude de crescimento pessoal é um compromisso a continuarmos a aprender e a desenvolver a nossa vida até ao fim. Certo? Segundo lugar, versículo 52. Jesus priorizou o crescimento. Portanto, ele tinha uma intenção, porque para ele crescimento era uma prioridade. Amém? Em todas as áreas. No versículo 52 diz que Jesus ia crescendo. Aqui já não está a falar, já não menciona o menino. O menino aparece no versículo 40. No versículo 52 já diz especificamente Jesus ia crescendo. Diga comigo, ia crescendo. Em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. E esta é daquelas coisas que às vezes nós não percebemos, porque achamos que esta coisa de ser cristão é só estarmos bem com Deus, mesmo que depois na nossa vida natural isto não tenha nada a ver. Mas em primeiro lugar, e reparem nestas 4 áreas que Jesus descreve como áreas de desenvolvimento e crescimento pessoal, em primeiro lugar diz que Jesus crescia mentalmente. Diga comigo, mentalmente. Diz que ele crescia em sabedoria. Eu várias vezes tenho dito isso, meus irmãos. As pessoas chamavam Jesus de Rabi, não porque ele tinha um crachá do Instituto Bíblico, a dizer que tinha feito não sei quantos anos de teologia, não porque Jesus fazia milagres. Um judeu, para chamar outro judeu de Rabi, que era mestre, tinha que reconhecer nele um nível e um patamar de sabedoria, de maturidade e de conhecimento até das próprias Escrituras, para que quando abria a sua boca ele ensinava e era reconhecido como Rabi. As pessoas não lhe chamavam Rabi mestre só porque Jesus tinha sido alguma vez sacerdote do templo, por exemplo. Ele nunca foi consagrado sacerdote do templo. Já não encontra isso na Bíblia em lado nenhum. Correto? Mas encontramos um Jesus que, derivado à sua entrega ao conhecimento e à aprendizagem, à sabedoria, desde tenra idade, e nós já vamos ver isso, ele chegou a um patamar que o seu conhecimento de sabedoria escriturístico, intelectual, mental, era de tal maneira relevante que as pessoas, mesmo sem ter um curso, nem ter sido parte do templo e da instituição vigente naquela altura, as pessoas olhavam para ele e diziam: tu és o mestre. E eles não diziam... Alguns, a maior parte deles, não diziam a Jesus, tu és o mestre, como nós hoje dizemos. Nós temos a noção de um Jesus que é mestre porque também é Senhor. Nós o reconhecemos como Deus. As pessoas daquele tempo chamavam a Jesus, tu és mestre, porque viam nele um nível de sabedoria, de capacidade, de conhecimento, que não aconteceu por acaso. Isto aconteceu porque Jesus era filho de Deus e ao pequeno almoço estava a comer choca-picos e o Senhor mandava logo uma dose, uma porção de sabedoria naquele dia. Não, nós vemos que Jesus estava empenhado no crescimento e ele dedicou-se a aprender. Então Jesus desenvolveu mentalmente a sua sabedoria. Segundo lugar, diz que ele desenvolvia fisicamente. Amém? É bom desenvolver fisicamente. E aqui o fisicamente é aquilo que eu digo.
nós realmente, se tudo estiver normal na nossa saúde, nós vamos crescer. Mas eu acho que aqui havia algo muito mais do que simplesmente crescer fisicamente. Mas damos graças a Deus porque Jesus pôde crescer fisicamente. Significava que... 2. Alguém anda a tentar sabotar a pregação. Certo? Terceiro lugar, diz que ele cresceu espiritualmente, porque diz que ele crescia em graça diante de Deus. Então, mas ele não era filho de Deus, era, então, e precisava crescer, precisava, porque a partir do momento em que ele sai do céu e vive para cá, e vem cá para baixo, viver como qualquer homem, e ele tinha que fazer exatamente a mesma coisa que todos nós temos que fazer, tinha que buscar Deus. Tinha que orar, tinha que procurar, tinha que ter tempos para se relacionar com o Pai, precisava de tempos para orar, precisava de tempos para estar sozinho, precisava de tempo para, através da palavra de Deus, conhecer o coração do Pai. Nem tudo, esta ideia que nós temos, Jesus vivia tudo porque já vivia num estado de semideus e tudo vinha parar às mãos. Não, não, Jesus, ele mostra-nos o exemplo. Jesus, ele crescia de forma espiritual porque ele construiu, ele priorizou o crescimento nessa área, favor diante de Deus. E depois outra coisa que às vezes nós percebemos, ou não percebemos, diz que ele também crescia em graça diante de todos os homens. Repare, se ele não crescesse em graça também diante dos homens, o seu trabalho estaria incompleto. O seu crescimento estaria incompleto. Mesmo a eficácia do seu trabalho no meio das pessoas em ir à cruz estaria incompleto. Jesus, ele achou graça diante dos homens. Sabe porquê? Porque ele tinha um bom testemunho, porque ele vivia aquilo que ele pregava, porque ele era diferente, porque ele revelava o coração de Deus. Amém? Porque ele não vivia pela opinião dos homens, mas vivia, sem dúvida, pelas convicções que ele tinha no propósito do Pai para a sua vida e na sua relação com o próprio Pai. E alguns dizem assim, então, mas crescia em favor e depois as pessoas espetaram na cruz? Sim. Porque era esse o seu propósito. Certo? Correto? Mas Jesus ainda hoje continua a achar favor diante dos homens, por todos aqueles que fazem uma decisão por Jesus, dizem assim, eu quero Jesus na minha vida. Certo? Houve gente que o rejeitou, houve gente que não entendeu, houve gente que se opôs, mas isso fazia parte do plano do diabo, certo? Fazia parte de atitudes e de corações perfeitamente anti-Deus, mas diz que Jesus achou graça diante da maior parte das pessoas. E por causa disso, ao fim de 2000 e tal anos, e nós ainda estamos aqui. E em toda a parte do mundo, milhões de pessoas. Mais de 1 bilhão, creio eu, já. Não é? Formas diferentes, entendem, procuram conhecer a Jesus. Certo? Então isto é bom para nos relembrar as áreas em que o crescimento deve acontecer na nossa vida. Certo? Se nós crescemos mentalmente, mas ignorarmos o crescimento físico, nós aí estamos a determinar o quê? Que a nossa vida pode ficar fora de prazo prematuramente. Se eu não cuidar, se eu me preocupar só com conhecimento intelectual e não cuidar do meu corpo, eu posso, aos 50 anos, basar desta vida para fora. É ou não é? Correto? Então o desenvolvimento do nosso corpo é importante. E quando eu digo desenvolvimento, no mínimo, cuidarmos da nossa saúde. Amém? E alguns irmãos olham para mim e dizem assim, pois. Mas também vos digo uma coisa, eu conheço gente magra que é muito mais doente do que eu. Muito mais não, que são doentes, ponto final. Sabe? Porque tem uma alimentação da treta, certo? Dão cabo de tudo o que fazem, e é verdade, era bom eu fazer, é verdade, não vou pôr com desculpas. Certo? Pelo menos fazer exercício, mas eu como bem, já agora deixem-vos dizer. Eu tenho uma alimentação equilibrada. Amém? E cuido de mim, não me abandalho. Se eu preciso descansar, eu preciso descansar. Se eu preciso de arejar, eu preciso de arejar. Se eu preciso de reforçar o meu comer em alguma área, se eu preciso fazer correções, eu tenho feito. Não sou exemplo realmente no desporto. Mas pronto, isso fica para a próxima. Os irmãos vão orando por mim. Mas de qualquer das formas estamos a falar que é importante. Quando diz que Jesus desenvolvia e crescia em estatura, significa que ele tinha cuidado com o seu próprio corpo. Com a sua saúde. Com aquilo que ele comia, com as suas práticas diárias. Se crescermos apenas socialmente, em favor com os homens, mas negligenciarmos a nossa relação com Deus, então aí nós estamos a andar sobre uma camada muito fina de gelo. Porque se é verdade que Deus nos dá graça diante deles e diante dos homens, também há alturas que nós passamos, tal como Jesus, que essa graça não se manifesta.
Ela sempre se vai manifestar em alguém, mas há alturas em que a graça perante os homens nem sempre acontece. Sobretudo quando ela choca com a graça diante de Deus. Amém? Há alturas em que nós temos que fazer a decisão. Ok, eu vou agradar a Deus ou vou agradar aos homens? Deus sempre em primeiro lugar. E se eu agradar a Deus, eu posso passar por um processo pontual em que eu não tenho muita aprovação dos homens, mas mais tarde ou mais cedo, Deus vai me honrar publicamente e Deus vai me dar graça sobre. A graça perante os homens depende da minha graça perante Deus. Nunca ao contrário. E como igreja nós não podemos comprometer este valor. Eu não quero ser popular diante das pessoas se eu não for popular diante de Deus. Certo? Eu existo para agradar a Deus em primeiro lugar. E depois então me preocupo com a opinião dos outros. Se a opinião dos outros vai contra aquilo que é a opinião de Deus, então eu prefiro seguir a opinião de Deus e depois sigo a opinião dos homens. Ah, mas isso aí se calhar vais perder alguns amigos. Está bem, mas se calhar vou ganhar muitos outros. Hein? Pois é. Jesus estava comprometido e priorizava o crescimento em todas as áreas. Lucas capítulo 2, versículo 46 a 47. Jesus envolveu-se em práticas de crescimento. Diga comigo, práticas de crescimento. Volto a dizer, o crescimento não acontece. O crescimento faz-se acontecer. Diz assim, depois de 3 dias de separação, finalmente encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Que episódio é este? É o episódio de Jesus, com 12 anos de idade. Os seus pais foram a Jerusalém para a festa e diz que depois, quando estavam de regresso para a sua terra outra vez, diz que de repente não, diz que foi ao fim de 3 dias, vejam, os pais também eram um pouco desatentos. Não é? Se tivessem a Comissão de Proteção de Menores, já estavam a tirar Jesus aos pais. Mas Jesus estava lá no templo. E Jesus estava no templo, sabe porquê? Porque ele tinha um compromisso. Ele priorizava crescimento. Amém? Então reparem nestes dois versos muito interessantes. Jesus tinha um lugar onde crescer. Qual era o lugar onde ele crescia? Era o templo. Claro que ele crescia também na sua casa, crescia, mas estamos a falar numa área, nestes versículos concretos. Jesus tinha um lugar onde crescia. Jesus crescia no templo. Jesus sabia onde é que estava o lugar certo, com a atmosfera certa, onde ele podia crescer. Segundo, Jesus tinha pessoas com quem crescer. E as pessoas com quem ele tinha que crescer, logicamente, voltamos a falar dos seus pais, mas Jesus tinha aqueles que ele sabia que eram ensinadores das Escrituras no nível onde ele precisava de aprender. Correto? Então ele procurava os mestres da lei, ele procurava aqueles que conheciam as Escrituras, porque, volto a dizer, Jesus estava num processo de aprendizagem. Quando ele chegou ao patamar de ser rabi, ele já dava aulas aos outros. Tanto que os fariseus e os escribas, volta e meia volta, vinham ter com Jesus para ver se ele caía em alguma. Né? E aprontavam-lhe uma pergunta e tal. E Jesus, sempre com o conhecimento das Escrituras, mais a graça de Deus, dava-lhes sempre a volta, de forma a que eles ficavam sempre desarmados. Hein? E aquilo que intencionavam fazer mal a Jesus, Jesus sempre dava a volta ao contrário. Mas reparem, quando Jesus chegou a esse patamar, era já um patamar elevado. Até chegar lá, Jesus esteve envolvido em práticas de crescimento. E qual era a prática de conhecimento? Sempre que havia a oportunidade de estar no lugar certo, com as pessoas certas, amém, ele aproveitava também um processo de crescimento. Qual era o processo de crescimento? Fazia perguntas e depois calava-se a ouvir. Hein? Então Jesus tinha um lugar onde crescer, tinha pessoas com quem crescia e tinha uma atitude de crescimento que o levava para aprender a fazer perguntas. Eu sempre digo isto. No outro dia estava a falar com alguém, dizia, e tal, e as dúvidas. A fé, ela cresce no meio das dúvidas. A fé não é sintoma de que nós já sabemos tudo. Isso não é fé, é estupidez. Fé é quando nós temos dúvidas e fazemos perguntas. Primeiro a nós mesmos, fazemos a Deus, fazemos às pessoas que estão ao nosso redor e que eventualmente nos podem responder. Mas, irmãos, crescimento de fé implica termos dúvidas. Eu tenho dúvidas. Se os irmãos não quiserem, vou tentar arranjar um pastor que não tenha dúvidas, mas vai ser muito difícil. Só se for um acabadinho de sair do Instituto Bíblico. Esses normalmente não têm dúvidas nenhuma. Vêm cheios de testosterona espiritual, né? Estão cheios de cursos bíblicos e tal, ao fim de 1 ano ou 2 anos já começam a ficar com dúvidas. Certo?
Então, deixem-me dizer, se eu hoje sou a pessoa mais esperta da sala, daqui a uns tempos eu deixo de ser a pessoa mais esperta da sala. Porque aquilo que eu sei hoje é apenas a base para eu continuar a crescer. E muitas vezes a nossa falha em crescer é porque nós não estabelecemos um ambiente de aprendizagem e de crescimento à nossa volta, certo? Quando nós rodeamos de pessoas que crescem, nós iremos também aumentar a nossa velocidade e a direção para a nossa vida. Amém? É bom estar rodeado de pessoas que sabem mais do que nós, pessoas que nos podem ajudar a crescer, pessoas que nos desafiam, pessoas que nos sacodem a nossa compreensão das coisas. Muitas vezes até o problema da compreensão passa primeiro pela atitude, porque a atitude impede o raciocínio de funcionar bem. Hein? Ou não é? Às vezes aqui até faz sentido, mas aqui não nos deixa aceitar aquilo que faz sentido aqui em cima. Hein? Ok? Então é bom estarmos rodeados dessas pessoas, certo? Porque isso irá aumentar a nossa aprendizagem. Um homem chamado Doug Larson, ele dizia o seguinte: sabedoria é a recompensa que nós recebemos por uma vida de ouvir em vez de falar. O povo diz isso, não é? Quem muito fala, pouco acerta. Não é assim? Não é? Deus, e alguns até dizem, Deus deu-nos 2 orelhas e uma boca só. Imagine se nós tivéssemos 2 bocas. E imagine se aqui ao meio tínhamos uma orelha e aqui tivesse 2 bocas. Isto era uma conversa constante entre uma e outra. E o desgraçado da orelha aqui a ouvir. Só uma boca dá o trabalho que dá, não é assim? Imagine. É que as orelhas ou os ouvidos, eles têm uma atuação passiva. Mas a boca, ela tem uma atuação ativa. Ela gosta sempre de... É tóxica, sim, também. E é. O poder da língua, tudo aquilo que a palavra de Deus diz. E sabe, falar é importante. Mas quando falarmos, porque temos uma atitude de aprendizagem, nós usamos mais a boca para fazer perguntas do que para dar respostas. E eu vou-vos dizer uma coisa como pastor. Eu cada vez tenho mais perguntas e menos respostas. E alguns estão já a pensar, ai Jesus. Por isso é que eu disse, vamos dizer ai Jesus. Ai Jesus. Mas sabe, é bom quando nós temos dúvidas. Outra semana passada, quando eu estive no retiro de jovens, num retiro de jovens da Igreja de Aveiro, e foi-me pedido para falar especificamente ali numa situação ou outra, de coisas que eu nunca falei, nunca fui por ali, e eu disse assim, epá, bolas, é assim, quando me dão apenas um tema é uma coisa, quando dizem, epá, Luís, se pudesses falar um pouco desta área e daquela área, eu disse assim, nunca falei sobre isto. Então, o facto de não saber obrigou-me a ir à busca. Ataca leão, vai à busca. Não é? De ir à procura, de ir tentar perceber. Fiquei esclarecido, não totalmente, mas consegui aprender coisas novas que antes não sabia. Porque sempre que nós nos dispomos a aprender, seja por causa de nós ou daqueles que estão ao pé de nós e que precisam de aprender, nós sempre vamos crescer e vamos aprender. Hein? O problema está enquanto nós, como cristãos, achamos que Jesus teve a mesma postura que nós temos hoje. Já aprendi o que sei, chega, vou ficar sentadinho. Na verdade, quando Tiago fala acerca de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, significa até em determinado aspecto que aquilo que nós ouvimos, não o ouvimos com uma atitude ensinável. Não estamos a ouvir com uma atitude de quem quer aprender. Ouvimos pura e simplesmente por ouvir e por causa disso nós também não vamos conseguir refletir na nossa vida porque não há crescimento pessoal. Mande lá um estaladão do irmão que está ao pé de si e diga assim, este é da parte de Deus, que te ama muito. Um outro autor cristão, muito conhecido, chamado John Maxwell, ele fala acerca, sobretudo na área de liderança, ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia o seguinte, o segredo do teu sucesso é determinado pela tua agenda diária. Se não consegues mudar a tua vida, aliás, não irás conseguir mudar a tua vida até que mudes algo no teu dia-a-dia. Certo? Então, se há coisas que nós precisamos de mudar no nosso dia-a-dia, na nossa agenda, nos nossos hábitos, na nossa forma de estar, na nossa forma de viver, então nós dificilmente iremos ter sucesso na nossa vida. E por fim, termino dizendo isto. Jesus sabia o propósito para o seu crescimento.
E esta é alguma coisa que é extremamente importante. Estamos a seguir exemplos de Jesus. Diga comigo, exemplo de Jesus. Muito bem. Sabe porque é que Jesus estava dedicado a aprender? Porque Jesus sabia qual o propósito da sua vida. Quando nós não sabemos o que é que estamos aqui a fazer e para onde é que vamos, e não temos qualquer propósito na nossa vida, nós também não encontramos razão para aprendermos ou desenvolvermos a nossa vida. Pois não? Os irmãos estão cá hoje? Eu sei que vocês estão a ouvir, mas pronto. De vez em quando façam barulho, que é para eu saber que estão aí. Não? Lucas no capítulo 2, versículo 48 a 50, e continua esta passagem que diz o seguinte: quando os seus pais viram Jesus lá no templo, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse: filho, por que é que nos fizeste isto? Portanto, o rapaz queria estudar, o rapaz queria aprender, mas o que fez foi contra os pais, não foi a favor dele. Porquê é que nos fizeste isto? Mas ele não fez nada contra os pais, ele fez foi porque ele tinha anseio em aprender, certo? Ele nem sequer pensou nisto. Porquê é que nos fizeste isto? Seu pai e eu estávamos perfeitamente aflitos à tua procura. E ele perguntou: mas porquê é que vocês me estavam a procurar? Não sabem que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que é que ele lhe dizia. Sabe, Jesus, nesta passagem, mostra-nos que a razão da sua aprendizagem, a razão do seu crescimento, estava no entendimento do seu propósito na vida. Amém? Jesus aprendia, Jesus se desenvolvia, Jesus dedicou-se ao crescimento, porque ele sabia muito bem que não estava aqui nesta terra por acaso. Havia um objetivo para a sua vida, havia uma missão, havia um propósito, havia um ministério que Jesus tinha que cumprir, e Jesus sabia que o seu crescimento, em última análise, era a preparação da sua vida para a missão que Deus tinha para ele cumprir. Ora, se nós, enquanto seres humanos, filhos de Deus, cristãos, chegamos a um ponto da nossa vida em que achamos que já não há mais nada à nossa frente, então nós não encontramos motivação nem razão para continuar a aprender. É ou não é? E vocês aí atrás não dizem nada hoje? Hã? Esta é a razão. E isto é notório muitas vezes na vida das pessoas. Quando as pessoas já não tenho mais nada, não vale a pena, já não há sentido. No mínimo, quer dizer, nós poderíamos até dizer que se houver algum gosto pessoal pela vida, nós gostamos de aprender. Não estou a dizer que nós vamos para a universidade e que vamos ler livros muito, muito intelectuais. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas, meus irmãos, nunca paremos de aprender. Há muito mais para aprender do que simplesmente os jornais de esquina, os relatórios da vizinhança, este espírito do Big Brother que às vezes se instala na vida das pessoas. Parece que nós não temos nada para viver, vivemos daquilo que sabemos que acontece na vida dos outros. Gente, isso não é aprender nada, só se desaprende. Eu, quando ligo a televisão e vejo coisas como o Big Brother, só me dá vontade de vomitar e dizer até que ponto é que chegou este país. Mas sabe o que é que existe no Big Brother? Porque as pessoas consomem Big Brother. Sabe o que é que existe programas e televisão e hoje queremos ver um programa de jeito na televisão e não se vê, é só jabardice de princípio ao fim. Sabe porquê? Porque esse é o nível em que as pessoas estão a viver. É disso que as pessoas se alimentam, porque as pessoas já não têm qualquer propósito nem sentido para a sua vida. Então vivemos em função da tralha da porcaria que acontece na vida dos outros. Em vez de pensar, eu tenho uma missão na vida, que é ajudar os outros a sair da porcaria. Portanto, eu vou aprender, eu vou desenvolver o meu caráter, a minha visão, o meu coração, o meu relacionamento com Deus, para quando estiver com alguém que está na porcaria, eu posso ser ajudado por Deus a trazer um propósito diferente à sua vida. Amém? Quando é que o crescimento de Jesus ocorreu? Nos anos em que as Escrituras fazem silêncio acerca da vida de Jesus. Já disse isto uma vez. Nós, e é só Lucas que fala acerca disso, encontramos Jesus com 8 dias no templo, depois encontramos Jesus com 12 anos no templo, e até à idade de 30 anos nunca mais se ouviu falar de Jesus. Onde é que Jesus andou? A aprender, a crescer, empenhado. E nós encontramos um Jesus com 12 anos fantástico, é um gênio, se calhar ia para uma escola de crianças sobredotadas, porque diz que os mestres do templo ficaram impressionados com a sabedoria do rapaz, certo? E depois
dos 12 anos em diante, nós não temos qualquer relato. Mas por aquilo que aparece neste episódio, por exemplo, nós percebemos, porque depois encontramos um Jesus a ser chamado Rabi. Onde é que ele andou? A fazer as mesmas coisas, porque ele estava empenhado em crescer. Ele tinha isso como prioridade na sua vida. E ele estava dedicado a práticas de crescimento. Ele gastou uma vida no silêncio, no escondido, se calhar na oficina do seu pai, a trabalhar, porque o pai era carpinteiro, se calhar a trabalhar para o IKEA ou para a Móvel e Flor daquele tempo, não interessa. Jesus cresceu em todas as áreas e continuou a crescer, até que Deus disse assim: estás no ponto certo, esta é a altura de te libertar para a tua missão e para o teu propósito. E aquilo que às vezes mais me frustra, irrita profundamente, é ver pessoas, meus irmãos, e quando digo pessoas, estamos a falar daqueles que são cristãos e dizem que têm fé em Deus, certo? Desperdiçarem a sua vida e o seu tempo todo sem aprenderem nada, porque se nós não estivermos empenhados em crescer na nossa vida pessoal, como Jesus nos ensinou, nós nunca iremos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E se não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, nós nunca vamos ser verdadeiramente felizes. E depois agarramos, hoje temos um carro novo, estamos felizes. Daqui passado 2 anos o carro já passou de moda, já perdemos a felicidade com o carro. Casamos, passado, não é? Não, estou a dar o exemplo. Não estou a dizer que, não é? Casa-se ao fim de 2 anos, pá, já na final não eras quem eu pensava, já perdemos a pica. Mete 100%. Mete-se. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está bem, pronto. Isto é o cabo, tenho que promovê-lo a sargento, porque o gajo está-se a ressentir. Certo, gente? Vamos falar a sério. Nós precisamos de interiorizar isto, não importa a nossa idade, se temos cabelos brancos, já não temos cabelos. Mas, irmãos, em Cristo, nós não chegámos a Cristo para nos tornarmos, continuarmos a ser uma coisa como éramos antes. A única diferença é que agora temos Cristo na nossa vida. Cristo em nós, meus irmãos, deve ser novidade de vida, deve ser refrigério, deve ser algo refrescante na nossa vida. E isso não depende do pastor ou da igreja que nós frequentamos, depende do nosso compromisso, da nossa percepção, da nossa mentalidade em continuarmos a crescer. E priorizarmos isso na nossa vida. Ah, pastor, mas você não sabe o que é que eu estou a sofrer. Você não sabe o problema que eu estou a passar. Você também não sabe aquilo que a gente passa. Porque às vezes o sofrimento não está na circunstância, mas naquilo que se sente, naquilo que se experimenta. Os momentos sombrios, negros, que às vezes emocionalmente, mentalmente nós passamos. Mas deixe-me dizer, isso não é a razão para deixarmos crescer. Porque se nós deixarmos que isso nos impeça de crescer, então nós estamos a morrer prematuramente. Nós estamos a comprometer o nosso crescimento em Jesus. Na verdade, esses momentos devem ser os momentos em que nós agarramos àquilo que já sabemos para como patamar, para buscarmos mais alguma coisa de Deus. Amém? É assim que eu vejo. Pá, ao menos vocês aí digam alguma coisa, pá. Certo? O crescimento pessoal, meus irmãos, acontece nos anos escondidos, que Deus usa para nos preparar para os anos públicos, para os anos em que nós vamos nos expor. Então, se nós mantivermos a nossa prioridade em Deus, no seu propósito, e continuarmos a crescer em direção a Ele, nós vamos ver, amém? Alguma coisa de diferente acontecer. Nós não vamos ser mais os mesmos ao fim de algum tempo. Jesus, o que fazia num processo de crescimento. Era intenção de Jesus crescer. Diga comigo, é intenção de Jesus crescer. A pergunta fica, em qual destas áreas em que nós vemos Jesus a dar-nos o exemplo, nós precisamos de crescer mais ou precisamos de dar atenção à nossa vida? Certo? Se nós gostamos de trabalhar o corpinho, boa, trabalha o corpinho quando tu quiseres. Mas não faças dessa a única área em que tu investes o teu desenvolvimento. Se tu gostas de sabedoria e de conhecimento e de ler e pesquisar, fantástico, mas não cresças só nessa área. Certo? Se tu gostas apenas de ter muitos amigos e festas e relacionamentos e vamos para aqui, vamos para lá, fantástico, isso é ótimo. Mas isso só não chega. Nós precisamos crescer de forma equilibrada. Amém? E crescemos de forma equilibrada porque percebemos que existe um propósito de Deus para a nossa vida. E se nós queremos estar preparados no momento certo, nós damos atenção. Mas mais importante do que percebermos até do que área é que nós precisamos, porque no fundo a gente todo sabe, é nós, sobretudo, no nosso coração, seguimos o exemplo de Jesus. E dizer, Jesus,
eu quero crescer. Eu me comprometo a crescer. E eu vou começar a desenvolver diariamente práticas de crescimento. Hein? Porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso padrão. Não apenas por aquilo que Ele ensinou com a sua boca. Não apenas porque Ele fez milagres. Mas porque Ele mostrou-nos como é que um filho de Deus vive nesta terra. Amém? Então nós vamos crescer. Amém? Para a glória do seu nome. Amém? Nós vamos crescer. Porque quando nós crescemos, Deus cresce connosco e vice-versa acontece também. Deus cresce em nós e nós crescemos com Ele. Amém? E ao crescermos, mesmo quando passamos por momentos sombrios, como Jesus também os passou, Jesus cresceu pelos seus momentos sombrios. Jesus passou por momentos tão sombrios em que Ele teve que aprender. Nos momentos mais sombrios, nós só podemos contar com Deus. Mesmo tendo amigos ao pé. Porque eles não sabem aquilo que a gente está a sentir ao passar. Certo? Jesus aprendeu o que é estar debaixo de tanta pressão, que a sua vontade é desistir de tudo, até do propósito da sua vida, para o qual Ele trabalhou toda a sua vida. E Jesus aprendeu o que é estar no auge do seu sofrimento e ainda assim aprender o que é o coração de Deus. Porque não me venham dizer que foi de forma perfeitamente normal e mental, até porque há quem diga que Jesus, há quem diga, fala-se disso, e acreditamos que sim, devido ao seu sofrimento e derivado ao estar ao sol, pendurado em sofrimento, a derramar sangue, deram-lhe vinagre para beber e não sei o quê, que o seu estado mental seria com certeza um estado mental muito complicado. Mas ainda assim Jesus conseguiu perceber e aprender a não levar consigo a ofensa contra a humanidade. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E deixe-me dizer uma coisa, nestas duas frases, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, nesta frase está consumado, concretizou-se, completou-se. Está o resultado de toda uma vida de crescimento. E vocês dizem o quê? 30 anos de crescimento apenas para isso? De 30 não, 33, porque houve mais os 3 anos de ministério. Será que Jesus, tudo aquilo que Ele cresceu e aprendeu, foi para este momento? Foi. Toda a sua sabedoria, toda a sua estatura, toda a sua graça diante de Deus e dos homens, tudo aquilo que Ele se devotou a aprender, a desenvolver e a crescer para cumprir um propósito. Porque o propósito de Jesus não foi 3 anos a fazer milagres. Foi preparar a cama para a sua morte. No auge da cruz, e saímos agora do tempo de Páscoa, no auge da cruz, aquilo que nós vimos refletido de um homem que levava sobre si toda a culpa desta humanidade, todas as ofensas e imperfeições. E Jesus, naquele momento, dizer estas duas frases, este é o resultado de alguém que se preparou uma vida inteira para cumprir. E deixe-me dizer, bem, não vou dizer senão os irmãos assustam-se. Às vezes às vezes o propósito de Deus pode ser morrermos numa cruz. Sabe qual é a diferença entre a igreja de hoje e a igreja daqueles tempos? É que para aquela gente, Cristo na vida deles significava virem a morrer. A maior parte daquela gente, ser discípulo de Jesus, implicava ser lançado numa masmorra, ser lançado aos leões. E todos os discípulos, tirando João, todos eles foram mortos de mortes violentas. Certo? E claro que eu não estou a dizer que próxima Páscoa vamos ser todos crucificados. Não estou a dizer isso. Mas estou a dizer, meus irmãos, que às vezes o propósito da nossa vida para fazermos coisas grandes nesta terra que levam certa glória, a glória para Deus e influenciam as pessoas. Pode-se dar o caso de sermos preparados para que no último instante a gente não vacile e não desista, mas cumpra aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas também podemos seguir o exemplo de Jesus, como Ele nos diz. Quem com Ele for crucificado, com Ele será ressuscitado. E quem com Ele será ressuscitado, será glorificado como Ele foi. Amém? Portanto, há sempre uma recompensa. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Eu estou cansado do cristianismo da treta. Desculpem lá. Cada vez mais estou inconformado com aquilo que hoje eu vejo na nossa vida. E falo por mim mesmo. Eu não estou aqui a dizer, pá, este, aquele, outro. Estou a falar de mim mesmo. Tenho alturas, dá-me assim uns vipes de inconformismo. Gente, ser-se cristão não é para encher o lugar numa igreja, para numa sala,
Pá, gente, esqueçam isso. Cristianismo não tem nada a ver com isso. Cristianismo é amarmos a Deus de tal maneira que o buscamos em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa. Vamos para o desporto, vamos Deus connosco em primeiro lugar. Vamos para trabalhar, uma carreira, um negócio, seja o que for, temos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Certo? Estamos na família, Deus é o primeiro lugar lá. Certo? Vimos à casa de Deus ou à casa de Deus. Encontramos-nos enquanto casa de Deus neste salão, certo? Mas Deus é o primeiro. Deixe-me dizer, o primeiro não é a nossa consciência, não é o nós nos sentimos bem connosco próprios. O primeiro lugar é Deus. E quando saímos de lá para fora, estamos preparados para tudo. Sabe porquê? Porque se Deus for o meu propósito, se Deus é aquele que governa a minha vida tem que ser vivida com propósito. E eu tenho que me encontrar nele e perceber para o que é que eu estou aqui. E se eu sei para o que é que estou aqui, eu dedico-me à aprendizagem. Sou a irmã Linda que vai aprender alguma coisa hoje. Eu estou a brincar. Amém? Ou Lindina, perdão. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Hein? Porque da mesma forma que eu acredito que Jesus veio, como falei no domingo passado, para nos libertar da vergonha, daquelas coisas que nos magoam, que afetam a nossa alma, sem dúvida, Jesus veio para fazer isso. Mas isso foi apenas, sabe para quê? Para nos libertar de tudo aquilo que é obstáculos, para depois vivermos uma vida cristã livre e focada naquilo que é importante. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque se eu tenho uma doença e Jesus vem-me curar, não é para depois, como ao outro, então você tem um problema onde? No estômago. Ok, então e se Deus o curar, o que é que vai fazer? Olha, vou apanhar uma bebedeira que já há muito tempo não apanho. Eu estive num culto, é que isto aconteceu, o homem foi sincero. Então se Deus o curar, o que é que vai fazer? Vou apanhar uma grande bebedeira. Sabe, Deus quando nos liberta e nos cura e nos salva, não é para voltarmos outra vez à mesma coisa. Quando aquela mulher adúltera foi apanhada e Jesus defendeu aquela mulher, só pura e simplesmente lembrando aos outros, quem é que são vocês para estar a apontar o dedo? Correto? E depois no fim disse à mulher, onde é que estão os teus acusadores? Não sei, senhor, foram-se embora. Então eu também não te acuso. Agora vai e não voltes a fazer o mesmo. Que é para que não te aconteça pior. Portanto, Deus quando tem um acto de misericórdia e de libertação na nossa vida, é para nos libertar, para nós não continuarmos envolvidos nas mesmas coisas de sempre, para finalmente livres, nós podemos nos concentrar naquilo que é perfeito, naquilo que é fantástico, naquilo que é maravilhoso. Amém? Deixando as coisas que é o leitinho para trás, avancemos para a perfeição, ou seja, tudo aquilo que Deus tem para nós e que nos vai levar para um patamar diferente. Amém? Faz sentido ou não, gente? Ponto final. Acabou. Vamos ficar de pé. Paizinho. De forma mais veemente ou de mais macia, tu nos falas de muitas maneiras e diferentes maneiras. Mas independentemente de tudo, Senhor, nós sabemos o teu coração. Nós conhecemos o teu amor por nós. E conhecemos, Senhor, que sendo Pai, tu nos desafias e nos agitas e nos abanas e nos tomas também nos teus braços e sussurras ao nosso coração, porque tu desejas o nosso progresso, o nosso crescimento, a nossa suficiência. Tu desejas que cheguemos a lugares de plenitude. Tu desejas que cheguemos, Senhor, àquele lugar, Deus, em que nós e tu somos uma só pessoa. Sabemos o que tu sabes, sentimos o que tu sentes, conhecemos os teus propósitos, os teus planos para esta vida, para a nossa vida. Eu oro, Paizinho, para que em todo lugar onde existe alguém que se diz cristão, onde existe alguém que um dia decidiu pôr a sua pequena fé naquilo que Jesus fez, eu oro, Paizinho, para que o teu Espírito mexa com cada um deles. Nós aqui
quem não está aqui, Senhor, e desperte, e desafie, e agite, Senhor, e nos leve pelo processo que tiver que ser, para que nós, de alguma forma, nunca nos sintamos satisfeitos, se não for, Senhor, na busca de Ti, Senhor, no conhecimento de Ti, satisfeitos por um lado, insatisfeitos por outro, no sentido de Deus em que nós continuamos a ter fome de mais. Não insatisfeitos naquilo que somos, mas insatisfeitos de que há algo mais para nos alimentar, nos encher, nos esclarecer, nos iluminar, Deus, e fortalecer a nossa vida, Senhor, para que possamos ser eficazes, possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E ao olharmos para o Teu Filho Jesus, Senhor, sem dúvida que nós percebemos quantas coisas precisam de mudar na nossa vida. Ajuda-nos a não ser... Não, ajuda-nos a ser. Ajuda-nos a ser como Jesus. Ajuda-nos a ser como Ele. Ajuda-nos a olhar para Ele. E ao dizermos que pela fé aceitamos o seu sacrifício da cruz, nós possamos também aceitar toda a sua vida antes da cruz. E toda a sua glória depois da cruz. Nós aceitamos, Senhor, um Jesus completo. Nós aceitamos um Jesus pleno. Aceitamos um Jesus desde a eternidade até à eternidade. De tempo a tempo, de glória em glória, Senhor, nós aceitamos este Jesus com tudo aquilo que Ele nos revelou e fez por nós. E nesta manhã, este é o desejo e a determinação do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus. Então, estabeleçamos um compromisso de crescimento com Ele. No mínimo, dizer, Senhor, dirige a minha vida. Eu preciso de saber o que é que eu estou aqui a fazer. Eu estava a dizer isto no outro dia a uma pessoa. Há uma irmã de uma igreja já muito velhota, e vou terminar aqui. Já muito velhota. Mas lúcida, irmã querida, do melhor. E ela volta, meia volta, ela dizia, irmã, olha, estou aqui até que Deus queira. Eu já pedi várias vezes ao Senhor para me levar, porque ela, inclusive o seu filho, ela já faleceu, portanto partiu antes dela, mas ela está rodeada de família, de nora, de netos, bisnetos, portanto tem uma vida cheia. E ela estava-me sempre a dizer, já não estou aqui a fazer nada, O Senhor disse, olha, a irmã está aqui até que Deus queira. É Ele que decide. E se Ele não decidiu levá-la é porque a irmã ainda tem um propósito aqui nesta terra. Certo? Até ao momento em que partimos desta terra para estar com Jesus de forma definitiva, há um propósito na nossa vida. Certo? Correto. Eu, quando tiver 80 anos, certeza que não estou a fazer o que estou a fazer hoje. Certo? Mas continuo a ter um propósito na minha vida. E um dia eu estava... Manuel de Oliveira, não, por amor de Deus. Esse... Bem, mas o homem viveu pela sua paixão. A paixão é importante. E a paixão vem de sabermos quem somos, o que Deus tem para nós. E um dia eu estava em casa... Já não me lembro se estava a orar, se estava a refletir, e de repente esta irmã veio à minha mente, e eu fiquei ali a pensar nela, e de repente veio aquele sentimento, a gente explica, pode ser uma voz, o que nós quisermos, mas não interessa, só nós é que sabemos, não é? Como diz, nós é que sabemos, aprendemos a conhecer como é que Deus fala connosco. E eu percebi que Deus me estava a dizer que aquela irmã, ela era o sustento, era o suporte de oração espiritual de toda a sua família. E eu cheguei ao pé dela e disse, olha, minha querida, sabe o que é que Deus mostrou? E ela veio com essa conversa, oi pastor, olha, estou cá até que o Senhor quer. E a sua irmã está cá porque a irmã tem um propósito a cumprir. O seu propósito, hoje, e até que Deus queira, a irmã tem sido um sustento, porque a irmã passa o seu tempo na presença de Deus a interceder pela sua família. Pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pela sua nora, por aí afora, tal. E aquela irmã começou a chorar e ela percebeu, isto só para dizer o seguinte, meus irmãos, até o momento em que Deus decidir que está na nossa hora de partirmos desta terra, há um propósito que todos nós podemos e temos para cumprir. Basta estarmos dispostos a ouvi-lo e procurá-lo. E à medida que vamos descobrindo esse propósito, nós vamos desejar estar cada vez mais preparados para cumprir esse propósito. Nem que seja só orar, mas se fosse orar, eu vou querer crescer no conhecimento, por exemplo, como é que Jesus orava?
Como é que era a vida de oração de Jesus? O que é que Jesus dizia? O que é que Jesus ensinou? E nós vamos aprendendo com Jesus e aí dedicamos ao conhecimento e ao desenvolvimento de alguma coisa que é um propósito para nós. Orar! Porque a nossa oração pode ser o pão para muita gente que está a morrer de fome espiritualmente. Pode ser o sustento para muita gente. Amém? Pode ser a nossa família. Meus queridos, Deus os abençoe.